Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês para mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando nesse momento em que os cuidados precisam ser redobrados, não é verdade? Mas eu também espero e desejo que vocês estejam aí interessados em estar focados em aprender mais, porque é importante, não é, se dedicar e que esse aprendizado seja significativo para a sua vida. Então, imagino que você já esteja com seu material aí, com seu cantinho de estudos aí preparado para a gente começar mais uma aula. Então, vamos lá? Nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje é recomendada para as turmas de EJA do estágio 1, estágio 2 e estágio 3, e ela foi preparada pela professora Clésia Nogueira e pela professora Nádia Lopes e vai ser apresentada por mim, para que vocês possam estar aí me acompanhando nessa aprendizagem. E nós vamos começar a aula de hoje para receber vocês com uma reflexão, com uma mensagem que diz o seguinte: a minha identidade não está no meu nome ou na minha aparência, mas sim no caráter que me define. Será que você pensa assim também? A identidade de uma pessoa não está somente no seu nome ou na sua aparência. Muitas vezes você pergunta, né? A gente pergunta quem é você? E aí a pessoa responde o nome, ou identifica a pessoa pelo nome, ou pela aparência. Ah, é aquele que é baixinho e tem o cabelo enrolado. Mas não é isso que define a identidade da pessoa, né? Não é somente isso. Mas sim o caráter que ela tem, as suas características, as suas qualidades, aquilo que ela carrega dentro, né, dentro no seu interior. E isso a gente só descobre conhecendo as pessoas. Você já viu aquela expressão, nunca julgue um livro pela capa? É porque às vezes as pessoas demonstram, né? Pela aparência a gente imagina uma coisa das pessoas, mas quando a gente vai conhecer, a gente vê que não é nada daquilo, ou que é exatamente o contrário, né? A gente às vezes pensa que uma pessoa é toda fofa, é muito educada, mas quando vai ver uma pessoa é ignorante, uma pessoa assim, mal educada, ou o contrário também, né? A gente vê uma pessoa que anda com a expressão fechada, a gente acha que a pessoa é mal educada, que não gosta de conversar, que trata as pessoas mal. E quando a gente vai conhecer, vê que é uma pessoa gentil, que é uma pessoa simpática, de coração bom, humilde, mas também uma pessoa boa. Então, o que vale a pena a gente conhecer não é só a aparência da pessoa, principalmente das pessoas com quem a gente convive e com as quais a gente quer conviver. Então, vale mais a pena a gente conhecer o interior das pessoas, o caráter. Isso só se conhece com a convivência mesmo. Então, a partir dessa mensagem, eu quero mostrar para vocês o tema de hoje. Nós vamos revisar identidade. Nós vamos falar sobre identidade. Identidade foi o nosso primeiro eixo gerador, né? Nosso primeiro tema gerador. E a partir dele, nós estudamos as primeiras aulas, nós falamos sobre a história de vida, né? Falamos sobre a história de vida de algumas pessoas, sobre algumas personalidades, o que é que fazia essas pessoas serem, né? Paramos para pensar o que é personalidade, o que faziam essas pessoas serem notáveis na história da nossa cidade e na história do mundo, né? Também conhecemos pessoas que mudaram a história do mundo através da sua vida. E tudo isso faz parte da identidade. E quando você traz isso para a sua vida, você também observa, né? Será que eu tenho essas características? Será que eu também posso ter uma história de vida marcante? Eu, eu tenho um caráter, ou as características, as qualidades parecidas com essa pessoa, né? Com
Carolina de Jesus, com Maria Quitéria, com outras pessoas que fizeram parte da história, agora não lembro de todos, mas essas pessoas, por exemplo, né, Maria Quitéria foi um exemplo de coragem. Então, nós podemos observar nessas histórias que nós vimos, né, na história de vida dessas pessoas, características, né, e o caráter é exatamente isso, né, é a essência das nossas características. E nós podemos observar nessas pessoas exatamente as características que levaram elas a serem essas pessoas notáveis. Essas pessoas que, de alguma forma, mudaram a história da cidade, que mudaram a história do país. Algumas pessoas mudaram a história da sua comunidade. Como um rapaz que agora eu não vou saber falar o nome dele, é um nome africano, que ele descobriu como fazer né, estudou bastante e descobriu como fazer um gerador de energia a partir da força do vento, né, de energia eólica, através da energia eólica. E a primeira lâmpada que ligou, a primeira geladeira que ligou ali na comunidade foi a partir dessa atitude dele. Então, ele mudou a vida daquelas pessoas. Então, nós podemos nos espelhar nessas pessoas para também construir a nossa identidade. E aí já fica a pergunta: em quais pessoas você tem se espelhado? E quais características que você tem refletido na sua identidade? Porque uma coisa é certeza. Nesse caso, algo que já é comprovadamente, né, já é tanto pela experiência pessoal, né, o senso comum, quanto também a ciência, informa, né, e nos informa que nós somos influenciados pelas pessoas que nós convivemos, pelas pessoas que estão à nossa volta. E nós acabamos adquirindo características dessas pessoas. Imagine aí, se você anda muito com uma pessoa, por exemplo, que fala gírias. Dali a algum tempo, você vai estar falando aquelas gírias. Ou se você estiver convivendo com alguém que fala algum sotaque, você vai pegar aquele sotaque. Da mesma forma, são outras características, como coragem, perseverança, né? A pessoa que corre atrás, que gosta de trabalhar, que estuda. Você anda com pessoas estudiosas, com pessoas que leem, com pessoas que gostam de fazer o trabalho voluntário, de atuar em projetos, que têm projetos de vida. Você também vai acabar tendo essas coisas. Se você anda com pessoas que gostam de praticar esportes, que gostam de cuidar do corpo, fazer atividade física, você também vai acabar fazendo essas atividades físicas, vai conhecer mais sobre isso. E da mesma forma, também para o lado negativo. E aí muitas pessoas não querem admitir. Se você andar com pessoas que não gostam de trabalhar, que andam na preguiça, por exemplo, vai ser influenciado também para esse mesmo lado, né? E, e outras e outras e outras coisas mais. Se andar, por exemplo, com pessoas que se envolvem com o uso de substâncias ilícitas, também vai acabar se envolvendo com essa mesma situação. E isso já é comprovado. Mesmo que, quando a gente fala das coisas positivas, todo mundo concorda. Mas quando fala das coisas negativas, as pessoas não concordam. E essas coisas acabam fazendo parte da nossa identidade, que não tem só a ver com a aparência e o nome, mas com aquilo que nos constrói, com aquilo que nos faz, as nossas experiências.
E aí agora nós trazemos aqui uma música de Jorge Aragão que se chama Identidade. E aí eu vou deixar essa música aqui com vocês. Enquanto isso, vocês vão refletir aí na letra da música. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Segredo de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade. Segredo de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Então, o que você e a sua identidade, né? Você é a sua identidade. Qual é a relação com a sua identidade? Quando nós nascemos, nossos pais fazem um registro do nosso nascimento em cartório, comunicando ao governo que tiveram um filho, né? Esse documento é a certidão de nascimento. No cartório ficam registrados os nossos dados, como a cidade em que nascemos, a hora, o nome dos nossos pais e nossos avós. Né? O hospital também fica registrado lá, né? No nosso registro de nascimento. Você sabe essas informações sobre sobre o seu nascimento? Qual foi a hora? O dia a gente sabe, né? Que é o nosso aniversário. Qual foi o hospital? E o nome dos avós, dos pais. Algumas pessoas mais velhas têm, por exemplo, 2 datas de identidade ou 2 datas de nascimento, porque o registro não era considerado, né, essa documentação que nós temos não era considerado algo muito importante ou era algo de difícil acesso. E aí então a pessoa tinha, né, vários filhos e só deixava para registrar o filho depois. E aí a data que ficava registrada na certidão era a data daquele dia que a pessoa foi registrar e não do dia que a criança nasceu, porque talvez a pessoa nem lembrava mais, né? Não conseguiu marcar, não havia nenhum documento que comprovasse que a criança nasceu naquele dia. Então, houve um avanço nisso, porque hoje em dia os nossos documentos já são uma forma de, ou melhor, eles já são
já são mais valorizados, já há uma valorização, e aí assim que a criança nasce, já é lavrada a certidão de nascimento. E até outros documentos, né, identidade, CPF, também já são feitos, alguns desde que a criança é recém-nascida. Ao fazer o registro, é feita a emissão de um documento chamado de certidão de nascimento, contando todos esses dados. É o nosso primeiro documento. Então, esse que é o nosso primeiro documento tem o, tem o objetivo, né? Tem a função de guardar e de trazer essas primeiras informações sobre a nossa vida. E nós temos a obrigação de ter esse documento, né, a certidão, porque ele é um documento de cidadania, que diz que nós somos cidadãos do Brasil. A maternidade que nascemos também emite um documento, um cartão da criança, que também vem com alguns dados do nosso nascimento, como a hora, o peso, o sexo, a etnia, os primeiros testes, dizendo se estamos bem ou não. Esse cartão deve acompanhar o nosso crescimento, pois nele ficam registradas todas as vacinas que tomamos e as que iremos tomar, além de outros dados do nosso desenvolvimento. Então, esse aí é outro documento que é muito importante para a saúde da criança, que é o cartão de vacina. Ele não serve somente para a vacinação, mas também para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Um certo dia desses eu estava observando um cartão de vacina, né, que ele não é, hoje em dia não é só mais o cartão, é um livro que tem várias informações, e dentre eles tem informações que a pessoa pode observar no desenvolvimento da criança para saber se o desenvolvimento está de acordo com a idade ou não. Por exemplo, com certa idade ele já olha nos olhos, ele sorri quando a gente sorri. Com certa idade ele já consegue segurar objetos. Com certa idade ele consegue ficar sentado sozinho. Né? Com tantos meses ele já consegue falar papá, mamá. Isso aí também são informações importantes para que você observe o desenvolvimento do seu bebê, se já está de acordo ou se está menos ou mais do que aquilo que é esperado para a idade dele. Então, vocês que são mamães aí, vovós, papais ou vovôs, que cuidam de alguma criança, né? Quem é responsável por alguma criança que tem aí até 10 anos, porque aí tem um desenvolvimento de peso e idade também até 10 anos, você pode ficar atento a essas informações que existem no cartão da criança, né? E continuar aí acompanhando, marcando lá, leva no posto, ou você mesmo, né? Passa na farmácia, pesou ali, viu o peso, anota no cartão para ver se está na dentro do limite, se está acima do peso, abaixo do peso, e assim você continuar cuidando da saúde da sua criança. Os documentos são importantes, pois eles servem para identificar as pessoas. Outro documento que devemos ter, e o mais importante de todos, é a carteira de identidade. Nela são registrados o nosso nome, a data de nascimento, os nomes dos nossos pais, a cidade e o estado em que nascemos. Então, tudo isso é registrado na nossa carteira de identidade. E seja ela digital ou física, ela tem essa importância. Por quê? É melhor andar
carteira de identidade do que com um registro, né? O registro é aquilo que dá origem à carteira de identidade. Então, o registro fica guardado, porque é um documento que atesta que nós nascemos no território brasileiro. E aí a identidade, né, que já é o RG, né, o Registro Geral de Identidade, já é um documento de mais fácil acesso, que fica sendo, que é levado, que pode ser levado para qualquer lugar e que o seu número é utilizado, né, oficialmente até para fazer outros documentos, como carteira de trabalho, habilitação, enfim. A carteira de identidade é também conhecida como RG, que significa Registro Geral. Nela contém ainda um número diferente de identificação para cada pessoa, a fim de facilitar que a mesma seja encontrada. Podemos tirar o RG mesmo quando crianças, mas ao completarmos 18 anos, esse documento deverá ser trocado para ficar registrada a sua letra depois de adulto. Porque algumas pessoas têm até não assinam, né, quando são crianças. Ainda não sabem escrever porque ainda não foram alfabetizados. E aí depois, né, que completam ali os 10 anos ou os 18 anos, o seu documento é atualizado para ter essa assinatura, né, para ter o registro da letra depois de adulto. Isso serve até como comprovação em alguns casos judiciais. Mas a nossa identidade não é somente feita através dos documentos que carregam nossas informações, mas sim a forma como cada pessoa se percebe e se vê diante do mundo. A identidade é construída ao longo de nossa vida, a partir das coisas e experiências que passamos, ou seja, através das nossas relações sociais. É pensar sobre si, julgar-se a partir dos valores em que se vive, como bom ou ruim, melhor ou pior, igual ou diferente, etc. Através dessas relações, vamos formando nossos conceitos do mundo, bem como criando preferências para nossas vidas. Além das características físicas, aos poucos, cada pessoa vai formando o seu jeito de ser, com seus gostos e vontades. Você pode desenvolver sua identidade no momento em que passa a fazer escolhas, como a roupa que veste, a cor de sua preferência, a comida que mais gosta, etc. Então, nesse caso aí, né, o que o texto vem dizendo para nós é o que eu havia falado antes, que completando o que eu havia falado antes, né, que a identidade é algo que vem de dentro. Não é somente a nossa aparência, nomes e documentos, mas, para além disso, a nossa forma de olhar o mundo, de ver o mundo, também de se perceber, de se ver diante do mundo, também faz parte da nossa identidade. É ela que completa e que dá origem à nossa identidade. E aí, essa forma de olhar para o mundo, ela não é feita somente a partir do nada, mas sim das coisas que vivemos, das experiências que nós tivemos, dos ambientes onde nós estivemos ou estamos, né? Dos ambientes que frequentamos, dos valores desses locais e de onde nós vivemos. A partir de tudo isso que nós passamos, nós
vemos o mundo e vemos a nós mesmos. E aí temos essa capacidade de julgar, de dizer se algo é bom ou ruim, melhor ou pior, igual ou diferente. E aí, além das características físicas, nós vamos podendo, a partir desse ponto de partida, né, dessa forma de olhar o mundo, fazendo as escolhas que determinam quem nós somos, né, e as nossas vidas. Porém, é importante aprendermos a conviver com as diferenças, bem como a respeitá-las, pois cada pessoa tem a sua forma de ser, física ou emocional, e tem o direito de fazer diferentes escolhas para a sua vida. Então, tanto faz na forma física ou emocional, cada pessoa vai ter a sua forma de ser. Mesmo gêmeos criados pelos mesmos pais, eles vão ser diferentes em algo, né? Porque cada pessoa é única e vai ter o direito de fazer aí as suas escolhas, porque tem a sua forma de ver o mundo. E fazendo suas escolhas, também tem que arcar com as consequências dessas escolhas, né? Não pode se esquecer disso, que cada escolha é uma renúncia. Cada coisa que você escolhe tem outra coisa que você está deixando. E também vem consequências com isso. Mas, a partir das escolhas que fazemos, temos que também saber como lidar com as consequências que prosseguem. E agora temos mais um vídeo que vai falar sobre essa questão de identidade. E vamos encerrando por aqui, logo após. Me desculpe, eu não queria ser indiscreta, mas eu acho que eu te conheço. Claire. Uhum. O que estou tentando desvendar agora é a história daquela loira linda que você trouxe. Ela é uma garota de Chicago que eu conheci. Princesa de Chicago. Nem sempre as coisas são como parecem. Mas não é possível. Muitas pessoas se passam o tempo todo. É fácil para um negro se passar por branco. Não tenho certeza se seria simples um branco se passar por negro. Nunca pensou nisso? Em quê? Nunca pensou em se passar? Não, porque eu iria. Eu tenho tudo que eu sempre quis ter na vida. Esse é meu marido, John Bellew. Ele... Sabe? Então você não gosta de negros, senhor Bellew? Não é que não goste. Eu odeio. Ela não é extraordinariamente linda? Eu não acho, não. Sua vida está perfeita. Já parou para pensar se o John descobrisse tudo? Eu faria o que eu quero mais do que tudo agora. Eu moraria aqui. Com você. Você acha que eles estariam satisfeitos sendo brancos? Quem está satisfeito com alguma coisa? Todos passamos por uma coisa ou outra. Não é verdade? E aí fica o questionamento, né? Como nesse filme, muitas pessoas, né? Fica a frase, né? Muitas pessoas se passam por ser algo que não são, como essa personagem do filme, né? Mesmo sendo negra, ela se passava, né? Aí para entender o que ela fazia para se passar por branca, só assistindo o filme. Mas o interessante é que muitas pessoas se passam por ser aquilo que não são. E a mensagem que fica aí é que se busque essa autenticidade, né? De ser quem você é, sem estar procurando agradar os outros e mudando a sua identidade para isso. Então, ela deixou aqui a identidade para viver uma vida que ela imaginava que seria melhor para ela. Enfim, vamos respeitar a diversidade de cada um e a nossa própria.
né? Não achar que por sermos diferentes dos outros, nós temos menor valor. E às vezes, né, vamos deixar aqui a mensagem final da nossa aula. Às vezes, você tem que esquecer o que você quer para começar a entender o que você merece. Com essa frase aqui, com essa mensagem, nós vamos terminar a nossa aula. E eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.